Bom dia, queridos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Atos. Nós vamos ler o versículo 8. Atos, capítulo 1. Primeiro capítulo, né, gente? Atos. Glória a Deus. Nós estamos felizes, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo Ele é bom. E Ele vai continuar falando conosco, falando aos nossos corações. Nós estejamos atentos àquilo que o Espírito Santo deseja falar a cada um de nós nesta manhã. Que grandes coisas Ele continuará fazendo nas nossas vidas. Amém? Amém. Atos, capítulo 1. Verso 8. A palavra do Senhor diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, eis aqui a tua palavra que é santa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é viva. Jesus, eis-nos aqui para ouvir essa palavra e para receber essa palavra como uma boa semente no nosso coração, que o nosso coração seja, Senhor, um terreno fértil, Senhor, para receber essa semente que é boa, que ela, Senhor, germine, cresça, floresça, frutifique nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito maligno que nos traz cansaço, que nos traz distração, que nos traz sono, tristeza e angústia. Nós repreendemos em nome de Jesus. Estamos livres e desimpedidos, Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui a palavra de Deus é Jesus dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus aqui já tinha sido morto, já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha permanecido 40 dias com seus discípulos, ensinando mais a respeito do reino de Deus. E ele estava ali pronto para voltar para o Pai. O subtítulo aqui do meu texto fala a ascensão de Jesus. Ele estava pronto para subir novamente aos céus. E as últimas palavras que Jesus fala para os seus discípulos são essas: que eles, os discípulos, receberiam poder através do Espírito Santo para serem testemunhas de tudo aquilo que eles viveram com Jesus em toda a terra. E é interessante que aqui, nesse pequeno versículo que a gente leu, ele fala sobre uma missão e uma capacitação. Existe uma missão e uma capacitação aqui nesse versículo. E a missão é ser testemunha. Jesus estava comissionando os seus discípulos, ele comissiona a mim e a você também a sermos testemunhas em todos os lugares. Ele estava deixando isso para os seus discípulos e estende isso a nós, para que sejamos testemunhas em todos os lugares. E fala sobre essa missão e fala sobre uma capacitação, e a capacitação é o Espírito Santo. Eles só poderiam e só conseguiriam ser testemunhas de Jesus através do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala lá no versículo 4, um pouquinho antes, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, permanecer ali até que do alto eles fossem revestidos de poder, do poder do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus
Deus que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. E aqui é interessante que a gente percebe que Jesus nos chama para sermos testemunhas e não pregadores. Porque testemunhas são aquelas pessoas que viram Jesus. Você percebe quando tem um acidente de trânsito, por exemplo? E aí tem várias pessoas envolvidas, aí um acusa o outro, aí tem pessoas ali olhando. Então a pessoa que tem razão vai falar assim: você pode ser a minha testemunha? Você estava aqui, você viu o que aconteceu, você pode ser a minha testemunha? A gente vai lá na justiça, diante do juiz, você pode falar o que aconteceu, o que você viu? Testemunha é aquela que vê, que presencia fatos. E os discípulos, eles andaram com Jesus. Durante toda a trajetória de Jesus, durante todo o seu ministério, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus fazendo, eles ouviam do próprio Jesus a palavra de Deus. Então eles foram chamados para serem testemunhas e não só pregadores. E nós também somos chamados para sermos testemunhas e não só pregadores. Testemunhas que a gente não vê Jesus fisicamente, mas nós podemos vê-lo todos os dias enquanto nós oramos. Nós podemos ouvi-lo todos os dias quando nós buscamos a sua presença. Nós somos chamados também para sermos testemunhas daquilo que nós estamos vendo de Jesus, ouvindo de Jesus, sentindo de Jesus nas nossas orações diárias. No nosso relacionamento com Jesus, a nossa vivência, a nossa intimidade com Deus fala muito mais alto do que os versículos que nós decoramos. É a nossa vivência, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Jesus. Nós já falamos aqui muitas vezes que aquilo que a gente faz no secreto, aquilo que nós construímos no secreto com Deus, se revela em público. Muito mais do que pregar, as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. E Jesus chamou esses discípulos para serem testemunhas, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E eles só poderiam ser testemunhas de Jesus depois que eles fossem capacitados pelo Espírito Santo. E olha que interessante, foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos e é assim conosco também. Jesus, ele foi batizado por João Batista nas águas, e ali naquele momento, depois que ele é batizado, uma pomba desce sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo, e ali Jesus recebe o Espírito Santo, e a partir daí, só a partir daí que Jesus começa o seu ministério. É a partir daí que ele começa a pregar a palavra de Deus e manifestar o poder do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo que o capacitou a fazer isso. Os discípulos também, porque Jesus fala para eles o que? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, do poder do Espírito Santo. E eles ficam ali, e aí no dia da festa de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo, eles recebem esse poder, e a partir daí que eles começam a ser testemunhas, que eles começam a pregar. O texto vai falar que Pedro, a primeira vez que ele começa a pregar, ele cheio do Espírito Santo, ele faz com que mais de 3.000 pessoas se convertam a Jesus. Foi o poder do Espírito Santo que capacitou Jesus a fazer o que fazia, que capacitou Pedro e os outros discípulos a fazerem o que eles faziam, e é o Espírito Santo também que nos capacita a fazer aquilo que nós precisamos fazer nessa terra. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra que Jesus, por onde ele ia, ele anunciava a palavra de Deus, ele anunciava o reino de Deus e manifestava o poder de Deus através do Espírito Santo. Ele levava as pessoas ao arrependimento e, mediante esse arrependimento, ele fazia o quê? Maravilhas, sinais, prodígios. E é isso que Jesus também está pedindo para nós, que essas duas coisas estejam presentes. Não só a palavra, não só a letra, não só o verbo, não só o estudo, mas também as manifestações do Espírito Santo de Deus. E a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus é o quê? O arrependimento. O arrependimento, mudança de caminho, mudança de vida.
Pedro, mesmo sendo iletrado, ele conseguiu manifestar o Espírito Santo de Deus naquela pregação, e mais de 3.000 pessoas se converteram a Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é um arrepio, ele é aquele que convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Não é um choro, não é um arrepio, é muito mais que isso, é arrependimento. Primeiro ele muda você, para que você seja instrumento de mudança na vida de outras pessoas. Assim como foi com os discípulos, eles foram transformados e mudados pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque eles tiveram um encontro com Jesus, um encontro com o Espírito Santo. É impossível nós termos um encontro com o Espírito Santo e permanecermos o mesmo. É impossível. Se não houver um mínimo de transformação ou o desejo de transformação, de mudar, nós não tivemos realmente um encontro com Jesus e nem com o Espírito Santo. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós estamos sendo transformados? A nossa vida está sendo transformada a cada dia? Então nós estamos tendo um encontro com Jesus e com o Espírito Santo, mas se não há mudança, não existiu um encontro. Provavelmente existiu um encontro com a sua própria emoção e não com o Espírito Santo verdadeiramente. Um exemplo disso, Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele cobrava a mais das pessoas e roubava para si uma parte, entregava para o governo os impostos e recolhia para ele uma parte. Ele roubava as pessoas. Mas Jesus chega onde Zaqueu está e fala: Zaqueu, desce depressa aí dessa árvore, porque eu vou jantar na sua casa hoje. Jesus não falou nenhuma palavra, ele entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu foi constrangido pela presença de Jesus. Aquele encontro de Zaqueu com Jesus iluminou as áreas escuras da vida de Zaqueu e ele tomou uma posição. Ele disse: Senhor, a partir de hoje eu vou devolver a todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver aquilo que eu tomei que era indevido. Houve transformação na vida de Zaqueu simplesmente por estar na presença de Jesus. Então há transformação na presença de Jesus. É isso que Jesus deseja de nós. E isso aqui foi uma introdução para a gente começar o texto agora, que está em Lucas capítulo 5. Uma introdução de que Jesus deseja que nós sejamos as suas testemunhas, de experimentarmos, de vivermos todos os dias em arrependimento, em transformação, com a manifestação do Espírito Santo, palavra, mas manifestação de poder. Não só palavra, não só manifestação de poder, mas as duas coisas juntas. Palavra e manifestação do Espírito Santo de Deus através de nós, para sermos testemunhas do que temos vivido, do que temos visto através de Jesus, na nossa intimidade com Ele. É interessante que essa semana, toda semana eu separo pelo menos um dia da semana para ter um momento de oração mais demorado, né? Normalmente é de quarta-feira à noite, eu separo essa noite para ter um momento de oração e de adoração mais demorado na presença de Deus, né? E foi exatamente nesse dia, nessa quarta-feira, que eu estava ali no momento de adoração, que veio essa palavra no meu coração. E aí eu estava orando, estava adorando, eu tive que pegar um caderno e eu comecei a anotar, porque o Espírito Santo veio e se manifestou e trouxe essa palavra ao meu coração. E é isso que Ele deseja para cada um de nós, que nós tenhamos. Não é porque eu sou especial, não é um privilégio meu, é de todos nós. Todos nós temos livre acesso à presença de Jesus e Ele deseja se manifestar dessa forma com todos nós. Quando nós separamos um tempo e a gente chega no Senhor e diz: Senhor, hoje eu quero me aprofundar na Tua presença, fala comigo. E buscar, porque a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e Ele quer se manifestar. Ele não quer falar só comigo, Ele quer falar com cada um de vocês, com todos nós. Amém? Amém. Então lá no capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1, é um texto muito
Deus também fala conosco através de textos conhecidos e revela mistérios da sua palavra. Ele diz assim, a partir do verso 1: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Algumas bíblias podem estar Mar da Galileia, Lago de Genezaré, mas aqui era um lago mesmo, tá? Era água doce. É que lá naquela região, o Mar da Galileia, ele é um lago muito grande. E pela sua extensão, ele era chamado de mar, mas não era água salgada, era água doce, tá? Então aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, e aqui esse Simão é Pedro, né? Jesus muda o nome de Simão para Pedro mais para frente, mas aqui é Simão Pedro. Jesus pedindo-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Algumas versões estão assim, leve o barco para águas mais profundas. E o tema da mensagem nesta manhã é exatamente esse: para águas mais profundas. É neste lugar que Jesus quer nos levar, para águas mais profundas, um lugar de mais intimidade, um lugar de mais comunhão, porque é nesse lugar que Ele realiza o milagre. Para águas mais profundas, é o tema dessa mensagem. Leve o barco para águas mais profundas e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sob a sua palavra lançarei as redes. E aqui a gente vê 2 informações importantes, Havendo trabalhado a noite toda, eles eram pescadores. E eles pescaram a noite toda. Eles estavam cansados. Cansados de trabalhar e não ter resultado. E muitas vezes, é uma reflexão que a gente faz. Nós estamos cansados de remar contra a maré, né? De fazer e não termos resultados. Eles estavam cansados. Não tinham apanhado nada. Tentaram pescar a noite toda. E aí Jesus vem com essa ideia: vai, volta lá, vai nas águas mais profundas, lança a rede de novo. E aí ele fala para Jesus: ele quis dizer assim, eu sou um exímio pescador. A gente ficou a noite toda, não tem peixe lá, Jesus, não tem peixe lá. Mas sob a sua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, eu vou voltar lá e eu vou lançar as redes. Então ele teve o quê? Obediência. Nesse lugar de águas mais profundas, Jesus fala conosco. E diante dessa voz, cabe a nós obedecermos ou não para vivermos o milagre. Se Pedro não obedece a Jesus, ele não vive o milagre. Então ele obedeceu e ele foi. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Olha aqui uma informação tão importante quanto o resto de todos os versículos que a gente já leu. Quando Pedro, ele vivencia aquele milagre, ele vivencia o poder de Deus, acontece com ele o mesmo que aconteceu com Zaqueu, quando Zaqueu teve um encontro com Jesus. Aquela luz de Jesus, aquela luz daquele milagre, aquele poder de Deus, fez com que todas as escuridões da vida de Pedro fossem o quê? Iluminadas. E ele se viu diante daquela glória e falou o quê? Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele se arrependeu.
O poder do Espírito Santo de Deus aqui, através de Jesus, fazendo um milagre, foi manifesto. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz na vida das pessoas é trazê-las ao arrependimento. E Pedro fez o que? Afaste de mim porque sou pecador. Ele se arrependeu de tudo aquilo que o afastava de Deus, o que ele fazia, que não agradava ao Senhor. E essa também deve ser a minha posição e a sua diante da presença de Deus. Senhor, me perdoa. Não tenho feito a tua vontade. A tua glória e a tua luz tem iluminado as áreas escuras da minha vida. E eu sei que eu preciso me arrepender. Foi isso que Pedro fez aqui. Versículo 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha que interessante, né? Pedro era pescador, mas ele não era tão pobrezinho. Pedro era simples, mas ele tinha um barco e ele tinha sócios. Ele tinha uma empresa. Essa informação é importante, porque a gente vai entender um pouquinho aqui do texto. Ele não era simplesmente um Zé Ninguém, assim, que não tinha dinheiro. Ele era simples, iletrado, não tinha estudo, mas ele tinha uma empresa, ele tinha sócios, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra da música das crianças? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam ali, o barco era deles. E eles estavam ali para quê? Para pescar. Eles tinham sócios, era uma empresa. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque ele se arrependeu, né? Ele chegou até Jesus e Jesus fala o que para ele? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, ou pescador de gente, como está na minha Bíblia. E arrastando eles os barcos para a praia, o que eles fizeram? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles deixaram a sua empresa, a sua sociedade. Eles deixaram todos os peixes que eles conseguiram pescar com aquela pesca maravilhosa, né? Todo aquele dinheiro que eles conseguiram com todos aqueles peixes, eles deixaram de lado para seguir a Jesus. E um ponto importante aqui é que a pesca maravilhosa acontece após Jesus anunciar a palavra de Deus no barco. E isso ninguém presta atenção. Olha como isso é lindo. O que acontece antes de Jesus falar assim: ó Pedro, pega o barco, vai lá e lança as redes nas águas profundas? Lá no versículo 1, o que começa a dizer? Começa a dizer que Jesus estava ali, a multidão apertava, ele tinha que falar o quê? A palavra de Deus. Jesus estava ali para pregar, não somente para manifestar o poder do Espírito Santo. Olha como a palavra precisa estar junto para que a manifestação do poder do Espírito Santo aconteça. Não existe manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus, porque Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. É Ele que realiza. Então a palavra, Jesus precisa estar junto, para que o Espírito Santo, junto com Jesus, realize a manifestação do poder de Deus, o arrependimento, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Jesus, antes de falar vai para as águas mais profundas, ele entra no barco e ele fala a respeito da palavra de Deus. O barco é a nossa vida. Jesus precisa entrar na nossa vida com a sua palavra. A gente precisa saber o que está escrito aqui. A gente precisa estudar essa palavra, porque sem palavra não tem manifestação do poder de Deus. E muitas vezes nós queremos as manifestações do Espírito Santo, nós queremos mais unção, nós queremos mais poder, nós queremos sinais, nós queremos prodígios, nós queremos maravilhas, mas negligenciamos a palavra. E sem a palavra não tem milagre. Jesus, antes de falar vai, joga as redes nas águas mais profundas, ele subiu no barco e falou a palavra de Deus. O agir de Deus para o milagre só acontece no ambiente no qual a palavra de Deus estiver presente. Porque Jesus é o Verbo. A palavra mais a manifestação de poder que traz o arrependimento e a transformação são as duas coisas juntas que revelam se nós procedemos de Deus ou não. As pessoas sabiam que Jesus procedia do Pai,
porque a palavra estava presente, a palavra constrangia, a palavra trazia arrependimento, porque ele manifestava o poder do Espírito Santo. Os discípulos eram conhecidos como pessoas que realmente tinham vindo do Pai, que tinham sido comissionados por Jesus, porque eles levavam a palavra, as boas novas, as boas notícias, e também manifestavam o Espírito Santo através dos sinais, prodígios e maravilhas. E nós também seremos reconhecidos como aqueles que foram comissionados por Jesus, quando nós também tivermos a palavra junto com a manifestação do poder do Espírito Santo. Uma igreja reconhecida como uma igreja que realmente foi comissionada por Deus quando ela tem a palavra e ela tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando há arrependimento, quando há constrangimento na presença de Deus e quando há sinais, prodígios, maravilhas e curas no nosso meio, é isso que Jesus deseja para mim e para você. Quando a gente lê esse texto, a gente só lembra que Jesus mandou lançar a rede, mas não se atenta ao que aconteceu antes. E antes de lançar a rede e receber o seu milagre, a palavra estava presente. E a palavra é importante, tão importante quanto as manifestações do Espírito Santo. E muitas pessoas negligenciam exatamente isso, a palavra, a verdade, o conhecimento. O milagre, a manifestação do poder de Deus acontece no cenário improvável. Olha que interessante. Num cenário improvável. Qual que era o cenário aqui dessa pesca maravilhosa? Pedro e seus companheiros tinham passado a madrugada toda, a noite, a madrugada toda tentando pescar e não conseguiam pescar nada. A noite toda. Aí o que acontece? Jesus, depois que ele usa o barco para falar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, ele fala para Pedro e os seus sócios lá, os seus companheiros, volta lá, já era de dia, não era de noite aqui. Jesus estava falando a palavra de Deus de dia. E aí ele fala para os discípulos, olha, que não eram discípulos ainda, né? Ele fala assim, olha, pega o barco de vocês e volta lá para águas mais profundas. Lá no meio, lá longe, vai lá e joga a rede de novo. Por que o cenário era improvável? Porque os peixes, de dia, eles não sobem para a superfície. Eles percebem a movimentação de pessoas e eles aprofundam, eles ficam lá no fundo. Era improvável eles pescarem, porque era de dia, as águas são límpidas, são transparentes, os peixes estão olhando e eles não vão subir lá para serem pescados. Eles estão escondidos. É um cenário improvável. Mas é nesse cenário que acontece o milagre. É no improvável que acontece o milagre. É quando não há nenhuma possibilidade, né, Tiago? Que Deus faz o milagre, que Ele manifesta o poder de Deus. É quando não há mais probabilidade nenhuma na terra, nem para medicina, nem para ninguém. É no improvável. Eles não pescavam com varas que ia lá no fundo, lá a linha. Eles pescavam com rede. E a rede pega o peixe aonde? Na superfície. Era improvável que de dia, no sol, os peixes estivessem na superfície. Mas eles estavam, porque Jesus tinha lançado essa palavra. Porque Jesus tinha lançado essa palavra. O cenário era improvável. E muitas vezes nós também estamos cansados de fazer as mesmas coisas e não ter resultado, porque nós precisamos então fazer coisas diferentes. Quando nós repetimos as mesmas coisas, não teremos resultados diferentes. Precisamos fazer diferente para termos resultados diferentes. Convide Jesus, a palavra, para entrar no seu barco, que quando Jesus vem, o Espírito Santo vem também. E a manifestação acontece. E a cura acontece, o milagre acontece, os sinais acontecem, os prodígios acontecem. É a palavra de Deus e a manifestação do Espírito Santo. O que Jesus te disser lá nas águas mais profundas, quando você for convidado por Jesus e você é todos os dias
redes, convidado por Jesus para estar em águas mais profundas. É lá que Ele vai falar com você. É ali, não é no meio do barulho do dia a dia, não é no meio do barulho de todas as coisas que você tem por fazer, das suas atividades diárias, que Jesus vai falar com você. Ele pode até falar, mas coisas profundas Ele vai te revelar no secreto, no silêncio, só você e Ele. E quando Ele falar com você nesse lugar, obedeça, mesmo que não faça sentido. Não fazia sentido para Pedro e os seus companheiros irem pescar no sol, lá nas águas mais profundas. Mas ele obedeceu e ele foi. Ele obedeceu e ele foi. Porque ele obedeceu, ele viveu o sobrenatural. Ele viveu o milagre. Aquilo que Jesus falar para você, nas águas mais profundas do seu secreto, obedeça. Porque o milagre se manifestará. Amém? Glória a Deus. Leve o barco para águas mais profundas e lance as redes, mesmo num cenário improvável. Mesmo num cenário improvável, o milagre vai acontecer. É neste cenário improvável que Deus faz o milagre acontecer. Quando os ventos são contrários, quando não existe nenhuma possibilidade. Jesus fez o milagre para revelar quem Ele era e apontar para um propósito muito maior. Quando Deus faz um milagre, Ele está demonstrando para você e para todos ao seu redor quem Ele é, a grandeza que Ele tem, porque existe um propósito muito maior do que o milagre para ser vivido, muito maior. Esse milagre aqui não foi um milagre final. Ele fez o milagre da pesca maravilhosa. Todos pescaram muito. As redes estavam quase estourando. Teve que chamar outro barco para ajudar. Mas a finalidade não foi essa. A finalidade não foi esse milagre. A finalidade foi se revelar. Revelar a sua grandeza. Jesus estava revelando a sua grandeza a estes homens. Para que estes homens, conhecendo quem Jesus era, pudessem segui-los sem hesitar, sem titubear. Para serem o quê? Testemunhas, que viram, que experimentaram. Quando você experimenta um milagre, Jesus está dizendo: ei, existe um propósito nisso. E não termina aqui. Começa aqui. A vida daqueles discípulos começaram como discípulos ali. Por quê? Porque lá no final do texto a gente viu que eles deixaram tudo. Eles deixaram os peixes. Eles deixaram tudo aquilo que eles tinham de mais precioso para seguir aquele que fez o milagre. O milagre não era mais importante. O mais importante era Jesus que fez o milagre. O mais importante era Jesus que realizou o milagre, que realizou o prodígio, que realizou o sinal. E quando Ele faz isso na nossa vida é para nos chamar: ei, existe algo muito maior que isso para ser vivido. Não termina aqui, começa aqui. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo veio depois que a palavra foi pregada. Quando eu sei quem me chama, eu não existo em deixar tudo para seguir. E o problema de não seguir a Jesus plenamente está justamente aqui. Nós não o conhecemos como deveríamos conhecer. E é exatamente nas águas mais profundas que Ele se revela. É onde nós devemos estar, em águas mais profundas. Talvez, para seguir Jesus e cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele mesmo te deu, vai ter que ser deixado para trás, porque não vai caber nas suas malas. O milagre que Jesus fez, aquele tanto de peixe que Ele multiplicou, os discípulos não levaram. Não cabia nas malas. Não cabia. Jesus fez aquele milagre para demonstrar quem Ele era, porque Ele tinha muito mais para os seus discípulos. Ele era muito mais do que aqueles peixes. Aleluia. Jesus tem que ser muito mais importante na minha vida e na sua vida do que o milagre que Ele fez.
É isso que fez com que os discípulos o seguissem. O mais importante era Jesus e não o milagre. Quando Jesus for mais importante nas nossas vidas do que o milagre, tudo vai começar a partir daí. Maiores coisas Ele vai fazer. Muito mais dele nós vamos aprender. Os muitos peixes não cabiam na mala. Para seguir Jesus, deixaram tudo, até mesmo o seu negócio e a sua empresa. O milagre nunca será maior do que aquele que o realizou. Jamais. O milagre nunca será maior do que aquele que o realizou. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E eles seguiram. Jesus ficou 3 anos exercendo o seu ministério e os discípulos o seguiram. E Pedro, mesmo conhecendo a Jesus, tendo intimidade com Jesus, negou Jesus 3 vezes. Na nossa caminhada, mesmo conhecendo Jesus, caminhando por Jesus, muitas vezes, de alguma forma, nós vamos negar a Jesus também. Com as nossas atitudes, com as nossas omissões, com as nossas negligências, com as nossas escolhas, com as nossas más escolhas. Mas Ele não desistiu de Pedro. E Ele não desiste nem de mim, nem de você. Depois que Pedro negou Jesus, que ele falhou, a gente conhece a história. Jesus morreu, ressuscitou, voltou, foi buscar Pedro. Ele busca você onde você está. Ele foi restaurar o emocional de Pedro. O que Pedro fez depois que ele nega Jesus? Ele está tão triste, tão decepcionado, que ele abandona o seu chamado e ele volta a ser pescador de peixes. Ele volta a ser pescador de peixes. Mas não foi para isso que Jesus o chamou. Não foi para isso que Jesus fez aquele milagre da grande pesca, a pesca maravilhosa. Foi para que ele se tornasse testemunha e pescador de homens. Ele estava voltando para o lugar errado. E muitas vezes, quando nós falhamos, nós temos essa tendência de desistir e voltar para trás, de voltar para a velha natureza. Mas não é nesse lugar que Jesus quer que nós estejamos. Ele nos resgata. Seja lá o lugar em que nós estejamos, Ele nos resgata. Não importa o que aconteceu, não volte para trás. Não faça o caminho de volta, mesmo que pareça mais fácil. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para ser testemunha. Pela capacitação do Espírito Santo. Ele te chamou para águas mais profundas. Jesus nos chamou para águas mais profundas, para conhecê-lo, para sermos transformados por Ele, para sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para vivermos os milagres, mas não pararmos nos milagres, para acontecer um milagre todos os dias a partir de então, e segui-lo a partir de então. Por quê? Porque quem faz o milagre é muito maior do que o próprio milagre. E Ele te chamou para viver essa experiência e esse milagre, para que você possa ser testemunha ocular, de vivência daquilo que Ele é capaz de fazer, para que outras pessoas tenham essa mesma experiência e vivam esse mesmo Jesus que nós vimos com os nossos próprios olhos. Assim como Pedro viu com seus próprios olhos, os discípulos viram com seus próprios olhos. Ele nos chama para águas mais profundas, para vermos com os nossos próprios olhos, para sentirmos com o nosso próprio coração, para ouvirmos com os nossos próprios ouvidos, e não aquilo que nós ouvimos de alguém, mas aquilo que nós experimentamos no nosso secreto, nas águas mais profundas que Ele tem para cada um de nós. É uma mudança de vida. Aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, precisamos estar em águas mais profundas para experimentarmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? E enquanto eu preparava essa pregação,
Eu lembrei de uma música. E ela diz assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E aqui esse eu vou te honrar, eu acredito que não seja para que você seja honrado com glórias e majestade, esteja no pedestal, porque Deus fez algo na sua vida. Mas esse sentido de honra aqui quer dizer que Deus vai te recompensar pelo seu esforço de estar em águas mais profundas. Porque toda a honra e toda a glória é dele. Aquele que faz o milagre recebe toda a honra e toda a glória, toda a majestade, todo o louvor e toda a adoração. Ele é quem faz o milagre, não quem recebe o milagre. Mas quando você recebe um milagre, ele te honra no sentido de te recompensar pelo esforço que você teve por estar neste lugar, por permanecer nesse lugar, por estar em águas mais profundas. E eu quero colocar essa canção aqui pra gente ouvir essa canção e prestar atenção na letra, porque ele não mandou você largar a rede. Ele chamou Pedro para ser pescador de homens, para não largar essa rede. E Deus tem um propósito e um chamado. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você se concentrasse na presença de Deus. O que você precisa fazer para estar de volta neste lugar de águas profundas, de estar neste lugar, de ouvir a voz de Deus com seus próprios ouvidos, de vê-lo com seus próprios olhos. É nesse lugar que Ele deseja te encontrar. É nesse lugar que Ele deseja te encontrar. Nós queremos te encontrar, Jesus, nesse lugar de águas profundas. Nesse lugar de águas profundas nós queremos te encontrar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É nesse lugar de águas mais profundas que Ele se revela a você e a mim, que nós possamos obedecer a sua voz para águas mais profundas. Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo, o que está fazendo. mesmo que seja difícil. Não pare, Não para. não pare, continue mesmo no cenário improvável. Ele colhe suas lágrimas e Ele fala para você: pega o que Ele te entregou, volte para o mar e vá pescar grandes peixes. Quem mandou você parar?
debaixo dessa palavra nós lançaremos a nossa rede, colheremos um milagre e não vai parar em nós. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada. Obrigada pela tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Não para. O milagre aconteceu, mas ele não para aí. Ele continua. Amém? Nós possamos prosseguir em águas mais profundas na presença de Deus. Amém? Deus abençoe.